A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Não esqueça de clicar mais abaixo no gostei e compartilhar este link. Também se inscrevendo no meu canal para que você possa receber novos estudos assim que no momento que eu colocar ao ar o estudo, você recebe instantaneamente. Ok? A aula de hoje ela está baseada, o tema é o que é igreja. O que é igreja no sentido grego. O que é igreja no sentido grego, o seu significado. Ok? Então vamos entender a palavra igreja no sentido extraído do grego. Ok? Na passagem de João 11, 43, tem a seguinte frase, ok? A passagem da palavra de Deus. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Esta é uma frase de Jesus, quando ele convida o Lázaro, que está no túmulo, morto há 4 dias, para sair do túmulo e voltar à vida. E ele usa a expressão vem para fora. Essa expressão no grego, às vezes, tem algum dos irmãos que chega até a pronunciar um erro no português. Um erro no português, quando diz assim, sai para fora, ou entra para dentro. Então, é notório que encontrar alguns irmãos que não têm assim, um aprendizado da palavra de Deus, o português, falar sai para fora. No grego, a gente tem um conjunto de preposições, e são para mais de 20 preposições no grego, mais de 20. E uma delas que eu quero destacar, que é útil e agradável, é a preposição ek. É um E e um K no grego. Então, veja só, antes de navegar no ek, eu quero apresentar a você esta passagem de João 11, 43, na língua grega. Então, veja só, na língua grega, esta passagem aí. Então, eu tenho a primeira palavra aqui, em grego, kai, tauta, eipon, fono, megas. Aí eu tenho aqui o ek que eu quero apresentar a você, que está dentro desta palavra, que faz parte desta palavra, claugazo. Eu tenho aqui o Lázaro, eu tenho aqui o deuro e tenho aqui o exo. Cada palavra dessa daqui, juntando, vai dar uma frase só, que é justamente a frase que está acima. Agora imagine se eu tivesse de juntar todas essas palavras, formar uma frase, como é que ficaria, E, este, dizer, som grande. Chamar para fora, Lázaro, vir para aqui, sair. Imagine como ficaria o sentido do conhecimento, Esse português que está abaixo aí é um português transliterado, que eu fiz. Transliterado é com uma coisa que a gente acha mais adequada para aquilo. Isso foi o que eu achei mais adequado para essa tradução. Vai imagine, parece até um robô pronunciando. Parece até um robô. Mas o que eu quero chamar você é o seguinte: eu não sou professor de grego, tá bom? Eu apenas estudei teologia, bacharel. Eu fiz o curso de bacharel em teologia, paguei algumas cadeiras em grego, amei o grego, gostei muito do grego, mas eu quero dizer a você, para que você aprenda melhor a palavra do Senhor, é necessário aprender o grego, certo? Se você aprender o grego, você vai aprender realmente a palavra de Deus. Mas se você ficar só no português, na sua Bíblia em português, você vai ficar limitado na explicação, limitado na segurança. Veja só, antes de entrar no mergulho aqui, deixa eu te apresentar o alfabeto grego. Aqui eu tenho a primeira letra do alfabeto, que chama-se alfa. Eu tenho beta, eu tenho gama e eu tenho delta. Tem um epsilon,
tenho o zeta, o eta e o teta. Eu tenho iota, eu tenho o kappa, o lambda e o mi. As letras abaixo, você está vendo, são equivalentes às letras acima em grego. Lembrando a você que o grego ele tem uma sequência na sua ordem. É diferente da sequência do português. Talvez você não esteja conseguindo captar e entender porque não segue a mesma sequência do português. Olha só, o alfa é A, o beta é B, o gama no grego é letra G. Então aqui do A, B já pulou para o G. Então não vai ficar nessa expectativa de encontrar a mesma sequência para o português. Continuando aqui, eu vou encontrar o Mi, o Xi, o Ômega, o Pi, o Rho, o Sigma, o Tau, Y, e vou encontrar também o Fi, o Xi, o Psi e o Ômega, que é a última letra do grego. Então, quer dizer, tem uma passagem na Bíblia, né, quando Jesus pronuncia assim, lá em Apocalipse, né, quando ele pronuncia assim, eu sou o alfa e o ômega. Então aqui, ele é o primeiro, ou melhor, a primeira letra do alfabeto grego e também é a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega. Agora você que não tem nenhum conhecimento em grego, eu não vou aqui dar aula de grego, porque eu também não sou professor de grego, mas só para você ter um conhecimento do alfabeto grego. Você sabe o que é um alfa e o que é um ômega. Então, a partir de hoje, você já não é mais uma pessoa leiga em grego. Você já sabe o que é o alfa e o ômega. São essas duas letrinhas aí em letra minúscula. Ok? Mas veja só, como eu estava te falando antes. Se você não mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, por exemplo, se você ficar só no português, o tempo todo no português, e não mergulhar no grego, você vai ficar muito limitado. Isso eu digo com toda certeza. Você fica super limitado. Mas quando você aprende o grego, você já abre o seu leque de entendimento. Eu vou dar uma explicação para você entender melhor, certo? Através dessas informações aqui que eu vou colocar. Por exemplo, eu tenho aqui um carro de um lado e um carro do outro. Super velhos, os carros. Bom, eu preciso de um carro desse para fazer o seguinte, para desmontar ele, certo? E suponhamos que eu só tenho uma única chave para fazer isso. Uma chave de boca, né? Uma única chave. Então você acha que com essa única chave você vai desmontar esse carro? Bom, vai chegar um ponto que você vai ter que parar. Você não tem substância, você não tem ferramenta suficiente para desmontar o carro, né? Você só tem uma única chave, acabou. Se você quiser ter um pneu, a chave não dá. Um parafuso maior, não dá a chave. Mas veja só, isso eu vou fazer um equivalente ao português. Você tem a Bíblia em português que só tem uma chave. Acabou. Então você não tem mais chave para fazer a manutenção do veículo. Mas quando você passa a ter um kit completo de todas as chaves que você possa imaginar, que é voltada para carro, então você já pode desmontar o carro todinho. Você já pode desmontar o pneu, o para-choque, as portas, tudo. Porque você tem todas as chaves necessárias para fazer isso. Ok? Aí veja só. Mas se você quiser, por exemplo, na hora que tirar o motor do carro, tiver com muito óleo, tiver muito sujo, trincado. Bom, você só tem uma chave e um kit completo de chaves. Você não tem líquido, você não tem trapo, você não tem luva, você não tem água. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Quando você tem um kit completo de todas as chaves, é o equivalente ao grego. Ao grego. Eu coloquei o grego aqui em segunda posição, mas ele pode ser o último, pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Não tem sequência certa, não. Mas veja só. Precisando do líquido, trapo, luva, água, combustível, etc. E aí, para você soldar, limpar o motor, você vai precisar de outras ferramentas, de outras coisas que você possa fazer esse manuseio. Então vamos associar ao hebraico. Então quando você tem um hebraico, você já tem mais coisas para poder manusear aquilo que você tem nas suas mãos.
ok? Mas só que depois que você limpa o motor, tira o óleo, deixa bem limpinho, você percebe que está trincado. Mas você não tem máquina de solda, você não tem solda, você não tem tinta para pintar, você não tem pincel, você não tem martelo, não tem energia, não tem nada. Então você continua limitado novamente. Só que você agora precisa mais de outras ferramentas, outras coisas para poder aumentar o seu leque de ferramentas, né, para o trabalho. Então suponhamos que isso aqui seja o aramaico. Quando você aprende o aramaico, você aprende mais coisas ainda, certo? Bom, depois que você tiver uma chave única, um kit completo de todas as chaves, líquido, trapo, água, luva, combustível, etc., solda, lixa, tinta, pincel, martelo, energia, etc. Aí se você quiser mais assim, vamos dizer assim, pegar a porta do carro e fazer um desenho, trocar o trinco para um trinco diferente, colocar um painel melhor no carro, um farol a mais, né, um item a mais dentro do seu carro, colocar sei lá, um alarme. Bom, isso que eu acabei de citar não vai lhe dar esse suporte. Então, para que você possa colocar outros acessórios no seu carro, é necessário você ter o quê? Por exemplo, uma pedra, uma areia, uma rocha, uma planta, um muro, etc. Ou seja, são essas coisas que vai te dar mais visão ao entendimento da palavra do Senhor, que nós chamamos de arqueologia, que não é uma língua, apenas é uma questão de estudo, ok? Então, é isso que eu quero te explicar. Quando você aprende só o português, só a tua Bíblia no português, você está totalmente limitado. Quando você aprende o grego, você passa a ter um monte de ferramentas contigo, porém, ainda continua limitado, mas é um grande suporte. Quando você aprende o hebraico, você passa a ter mais informações, mais coisas para você, mas continua sendo ainda limitado. Quando você aprende o aramaico, aí você aprende muito mais coisas ainda além daquilo. Então, e quando você quer fazer uma pesquisa em profundidade, você tem a arqueologia bíblica, né? Então, a arqueologia bíblica, onde você vai encontrar as pedras antigas, né, areias, rocha, planta do tempo de Cristo, né, a planta da figueira, a oliveira, vai encontrar os muros de Jerusalém, né, e outras coisas a mais, um restígio que ficou de todo aquele histórico da parte da palavra de Deus. Então, é isso que eu quero te falar, né? Então, voltando ao nosso estudo anterior, né, a nossa aula anterior, nossa página anterior, eu tenho as línguas hebraico, aramaico e grego. Essas três línguas aqui foram onde foi escrito a palavra do Senhor, nessas três línguas, ok? Eu quero dizer que essas três línguas são línguas ainda faladas, Essas línguas ainda são faladas, o hebraico é falado, o aramaico é falado, o grego é falado. Essas três línguas são as melhores línguas que Deus escolheu no tempo para construir a palavra dele. Porque essas línguas não têm variação de erro. Elas são as línguas perfeitas para escrever a palavra do Senhor. Se fosse uma língua como o português, que quando fala manga, ninguém sabe o que é a manga, né? Se é a manga a fruta, se é a manga que está no ombro da pessoa. Então, há um entendimento diferente. Mas no grego não tem como haver erro, não tem como haver erro no aramaico, não tem como haver erro no hebraico. Então, para isso foi que eu construí esta aula de hoje, né? Que eu construí, isso foi um estudo de 2006 ainda. Eu quero falar para você a preposição ek. O que é que traz essa preposição ek? Vamos para o estudo melhor. Olha só, eu aqui tenho um gráfico, certo? Tenho esse gráfico aqui. E eu tenho diversas preposições ao redor dela. Cada bolinha dessa aqui equivale a uma preposição no grego, certo? E o ek está aqui, ó. O ek, ele dá o sentido, certo? O sentido de onde ele está partindo e para a direção que ele vai. O ek. Veja só, eu tenho aqui o en. O en está no centro do círculo, Então o uso dele só pode ser no centro. Tudo voltado para o centro, o meio, a raiz, o marco zero. Mas o ek, ele só pode ser usado desta forma, ou seja, ele está na saída do círculo, na porta do círculo, e no sentido para fora, não sentido curvado, não sentido para trás,
Não o sentido para baixo nem para cima. O sentido dele é sair em uma direção para fora mesmo, entendeu? É como se fosse, por exemplo, um vulcão. Quando o vulcão ele joga aquele líquido para fora, ele joga para cima. Ele não joga para baixo, joga para cima. Se você tem uma espinha no rosto e aperta com as unhas, o que é que ela faz? Ela pula de onde ela está para um sentido para fora. Então, esse que é como se fosse mais ou menos isso, certo? E esse que eu quero chamar você a atenção. Esse que está justamente dentro da palavra eclesia, O eclesia, essa palavra aqui, que chama-se igreja no grego, eclesia, tem um ek. Ou seja, algumas palavras em grego têm suas preposições agrupadas. Quando se tem as preposições agrupadas, ela dá o sentido corretíssimo do efeito que vai acontecer aquilo, do evento que acontece aquilo. Então, veja só, se você for olhar no português, igreja, você vai entender que é um grupo de pessoas, cristãs, um grupo de pessoas que está em um determinado lugar. É como se fosse assim o significado da palavra igreja. Mas quando você começa a olhar pelo grego, onde você vai aprender melhor, aí o negócio já é diferente. Já é bem diferente. Então, o aqui, não é dizer assim, vamos se reunir, ficar todo mundo dentro do templo. A palavra igreja, no grego, não tem esse sentido, certo? Não tem esse sentido. Apesar que no Velho Testamento, Deus vinha chamando o povo de congregação, para dar a ideia de igreja mais na frente, certo? De igreja mais na frente. Mas não era o objetivo de Deus colocar o povo totalmente dentro daquele lugar. Jesus veio ao mundo, e quando ele veio ao mundo, ele veio explicar melhor este ek. Iremos ver em algumas passagens da palavra de Deus o uso do ek. Olha só, quando eu falo igreja, é de dentro, o povo de dentro do lugar para fora. Não é permanecer dentro do templo, mas sim permanecer fora. É por isso que a palavra igreja é usada no sentido de fora. Fazer o serviço fora e não dentro. Dentro é para você se alimentar, trocar ideias, é para você dar testemunho, para você aprender mais um pouco. Mas a função exata mesmo de igreja é você sair do seu núcleo, do seu templo, e ir para fora. Jesus disse lá em João, o capítulo 12, João capítulo 12, versículo 20 e 24. Aqui em João 12, o capítulo e versículo 20, diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Veja só, Jesus está dizendo que para que a pessoa dê fruto, para que ela dê fruto, ela precisa primeiro morrer. Então, o sentido aqui é que a pessoa primeiro morra, não fisicamente, mas espiritualmente, ela morra, e ali ela dê frutos. Ela dê frutos. Então ela precisa morrer para dar frutos. Então, se ela não morrer, ela não dá fruto, ela fica ali parada, certo? Uma pessoa parada, ela torna-se religiosidade na vida. Então ela torna-se uma pessoa que para ela não precisa mais pregar, para ela não precisa mais evangelizar, não precisa mais fazer nada, a não ser ir para a igreja e ir para casa, ir para a igreja e ir para casa. Ok? Então não é isso o sentido da palavra do Senhor. O ek tem um sentido da seguinte forma: que a pessoa saia do templo e vai fazer a obra de Deus. Eu tenho aqui três línguas. Eu tenho inglês,
eu tenho em grego e eu tenho duas versões em português. A palavra aqui, loud, eu tenho aqui em grego o fono e tenho aqui alta e grande. Olha só, eu tenho aqui em inglês, em grego e em português. Observe que em português a tradução deu alta e grande. Duas bíblias diferentes, ó. Ok? Olha a variação que teve aqui. Ok? Então, isso termina dando outro sentido, né? Mas vamos continuar. O que eu quero lhe mostrar. O que eu quero lhe mostrar é a passagem de Marcos, o capítulo 1, versículo 38, que nos diz assim: Jesus, porém, lhe diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então veja só, no grego, a presença do ek no grego. Aqui eu tenho essa mesma passagem no grego, ok? Onde tem aqui a preposição ek, ó. A preposição ek, e essa preposição dá o sentido de ir para um ali. Ali o quê? Ali sem definição, né? Ali sem definição. Então, é um ali distante, né? O ali é um sentido, vamos dizer assim, reto, né? Então, essa mesma passagem também eu tenho em inglês, ó, que é o there, tá aqui, ok? Então, o ek, ele aparece no grego, mas no sentido de ponto de origem para fora. Então, quando Jesus chamou Lázaro, ele não chamou Lázaro para dar uma volta por dentro do lugar, para sair de um lugar para outro lugar, mas permanecer no mesmo lugar. Imagine o português. Você tem um quadrado imenso, tipo um galpão, e uma portinha pequenininha. E você está na porta, parado. E chega outra pessoa e diz assim, outra pessoa está chegando, né? E diz, sai. Bom, ela diz só sai, mas esse sai é para onde? É sair para dentro do quadrado, né? Dentro do galpão, ou sair para o sentido fora do quadrado, que é o galpão. Então, ou sair da posição que ele está para outra posição. Então, observe que deixa vago para onde deve sair. No português deixa vago. Mas quando você diz no grego, quando você usa o ek no grego, na palavra, aí tem um sentido correto. É por isso que não tem como dar erro, como é que se diz, no grego, quando foi citado pelos apóstolos, né, pelos os homens da palavra de Deus, né? Não tem como dar erro de forma alguma o que Deus quis passar para o povo, né? Talvez algum dos homens tenha traduzido alguma coisa não comum, né? Uma coisa que sai assim um pouco do eixo. Tanto que você vai encontrar muitas bíblias, na hora de fazer uma leitura na igreja, tem uma leitura, as 3, 4, 5 não tem aquela mesma leitura na sequência, porque foram traduções diferentes. Então nunca bate assim todas as bíblias na mesma leitura que o orador está falando lá, né? Então veja só. Então é isso que eu quero chamar a atenção de você. O uso do ek. Então Jesus diz assim, ó, foi para isso que eu vim. Ou seja, Jesus não veio para ficar aglomerado dentro do templo o tempo todo. Ele não veio para ficar o tempo todo dentro do templo. Ele veio o quê? Para pregar a palavra do Senhor do outro lado, nas povoações vizinhas, nas cidades. Foi para isso que ele veio, Jesus. Outra passagem que eu quero também te apresentar é lá em Mateus capítulo 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Agora veja só, isso no grego, a mesma passagem no grego. Olha cá, eclesia, tá aqui, eclesia. Olha o ek no início. O ek no início. A mesma passagem no inglês, tá aqui o churcher. Então veja só, o uso do ek. Mais uma vez, o uso do ek. Então, o grego ele é construído com suas preposições, que para chegar ao português dá uma dor de cabeça muito boa, para se trazer aquela tradução no sentido correto da visão do grego. Então, a função do ek é sair do templo e ir para fora. Não permanecer dentro do templo, não ficar dentro do lugar, mas sair no sentido fora. Não sair para dar meio círculo, não sair de uma posição para outra, não. É sair de onde você está para um outro destino, que seja distante, reto, para caminhar. Então, foi por isso que Jesus disse, foi para isso que eu vim. Então, está essa passagem lá em Mateus, em Mateus, em Marcos 1:38. E também está essa passagem lá em Lucas, Lá em Lucas também temos esta passagem da palavra de Deus que eu vou ler agora para em Lucas, o capítulo 4, versículo 42, nos diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Então observe aí que ele está dando uma definição do ek nesse contexto aí, do ek. Ou seja, ele diz assim: olha, eu fui enviado para dentro do templo. O sacerdote, sim, ele foi enviado, vai ficar dentro do templo, ministrando a palavra do Senhor. Mas Jesus, um grande evangelista que foi ele, um grande pregador da palavra do Senhor, um grande profeta, e um grande também sumo sacerdote que ele tem sido. Então, ele mesmo dá essa definição do ek, que a gente às vezes não consegue entender. Mas hoje você está entendendo a função do ek, que é sair de onde você se encontra na igreja e fazer a vontade de Deus. É sair. Eclesia significa sair do meio do povo e buscar almas no lugar distante. Mas João disse que o grão de trigo, se não morrer, ele não dará fruto. Então, para que você possa dar fruto, meu amigo, você tem que morrer para si, morrer para o mundo, para ganhar almas para Cristo. Ou seja, a pessoa tem que morrer. Não pode ficar aquele grão dentro da igreja o tempo todo sem morrer. Quando você vê um grão dentro da igreja que não tem vontade nenhuma de sair, porque ele não morreu ainda. Ele apenas está dentro da igreja só aquecendo. Mas ele não morreu, ele precisa morrer para dar fruto, segundo a palavra de Deus, Amém? Então, compartilhe este link, Que Deus abençoe você, abençoe quem estiver ao teu redor, abençoe a sua família, abençoe os seus amigos, e por onde teu pé colocar, em qualquer lugar, que Deus esteja contigo e nos teus pés te abençoando. Amém? Deixe seu like, compartilhe entre amigos esse vídeo, esse estúdio, e inscreva para novos vídeos. Até mais!